Evangelho de João, capítulo 2. Está sem escritura aí, irmão? A espada aí, irmão? É do povo de Deus. Claro. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 16. Amém? Ou misericórdia? Amém. Tem misericórdia. Evangelho de João, capítulo 3, irmã. Descansa. Descansa no Senhor. João 3. João 3. Evangelho de João. Como é que é? Não, irmão, para com isso, está doido, senhor. Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Grave isso aí depois. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Grave isso aí também, tá? Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só até aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, dentro de um contexto, se a gente tiver a oportunidade, quando você tiver a oportunidade, de observar alguns versículos anteriores ao capítulo 3, os versículos que finalizam o capítulo 2, João vai nos dar uma ideia da visão de João, que Jesus, na ordem cronológica, João anuncia Jesus com aquela linguagem do Gênesis, no princípio. O Evangelho de João tem essa característica, né, de mostrar Deus mais Jesus na sua divindade. É tanto que no Evangelho de João Jesus se expressa, se não me engano, 8 vezes, dizendo eu sou alguma coisa. Então é muito assim, João ele expressa essa divindade de Jesus com mais ênfase do que os outros evangelhos. E João coloca nessa ordem cronológica, depois do primeiro milagre lá nas bodas de Caná da Galileia, Jesus vai ao templo na Páscoa, e daí segue o capítulo 3. Eu quero chamar a sua atenção para os versículos antes, que eu não li, mas dentro de um contexto para vocês entenderem. A Bíblia vai dizer que Jesus ele tem aquela atitude revoltante de ver o templo sendo usado, né? Estavam difamando o templo e ele purifica o templo. E na sequência João vai dizer que Jesus fez muitos milagres. Isso chamou a atenção de muita gente. Aí a gente entra no capítulo 3. O que a gente consegue compreender é que no meio dessas pessoas que observavam esses sinais, poderia estar Nicodemos, porque os próprios fariseus questionavam Jesus muitas vezes.
Inclusive há um diálogo no capítulo 20, no versículo 20, no capítulo 2, que os judeus ali discutindo entre si, e Jesus falava no templo, o que nos leva a especular, como foi dito aqui, que Deus tem compromisso com a palavra dele, né? Não é o que eu estou dizendo, mas nos leva a especular que Nicodemos poderia estar no meio das pessoas que presenciaram, daqueles que assistiam os sinais de Jesus. O interessante é que algo leva Nicodemos a procurar Jesus, mas uma hora diferente. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de todas as pessoas, porque os sinais que Jesus fazia chamavam a atenção das pessoas, e muitas das pessoas que assistiam os sinais começaram a crer nele. E Jesus, conhecendo o pensamento de todas aquelas pessoas, ele sabia que as pessoas criam. João vai dizer, muitos creram nele. Mas Jesus, ele conhecendo os pensamentos, ele sabe que nem todos que vão crer serão aqueles que vão segui-lo. Por isso que eu citei aqui na minha interpretação, no meu entendimento, que quando Jesus começa o diálogo com Nicodemos, ele diz sobre o nascer de novo. Primeiro ele diz, para ver o reino e depois entrar no reino. Isso me chamou a atenção, uma parte pequena. Então Jesus, conhecendo o pensamento daquelas pessoas, ele sabia que nem todos que criam seriam todos que iam segui-lo. O próprio João vai relatar, depois vai discorrer, que quando Jesus endurece o discurso no capítulo 8, muitos o deixam, porque os sinais de Jesus atraíam pessoas. E Nicodemos, sendo um sacerdote, sendo dos principais de Jerusalém, ele tinha uma reputação. Então, entre a dúvida da religião e realmente testificar que Jesus era o Filho de Deus, ele optou em buscar Jesus, mas mantendo a sua reputação, procurando Jesus num horário inapropriado aos nossos olhos. Mas todo encontro de Jesus não é acaso. É mais um encontro que Jesus sabia que ia acontecer, e Jesus o atende, o espera. Esse encontro não foi marcado via carta, não foi depois a gente combina, não. É sobrenatural. Jesus espera por Nicodemos à noite, e Nicodemos vai até ele. Então entra em cena esse sacerdote, zeloso da lei, guardador da lei, homem de um partido, né? Os fariseus eram meio que um partido que zelavam pela lei de Deus, mas na verdade eles não tinham um bom testemunho. Então, os milagres de Jesus chamam a atenção de Nicodemos, mas ele procura Jesus à noite, e Jesus o recebe. Então entra em cena esse religioso, que estava também admirado com os feitos de Jesus, mas para manter a sua reputação e a sua posição, e não ser envergonhado, o que ele faz? Ele procura Jesus à noite. Mas o interessante é que ele ainda se mantém e procura Jesus e diz, mestre. E ele começa a perguntar para Jesus, não há como alguém fazer essas coisas e Deus não está com ele. Ou seja, ele era aqueles que começaram a crer em Jesus. Então chama a atenção dele. Aí durante esse encontro, eu vou aqui simplificar para nós, para a igreja, durante esse encontro a gente viu aqui que há um diálogo muito interessante. Jesus deixa claro que muito mais do que crer, é preciso se transformar. Porque nós sabemos, Jesus deixa claro no capítulo 7 que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Porque muitos dizem que creem em Jesus, mas de maneira errada. Se não crer em Jesus, como diz a Escritura, não vale. Então, mais do que crer, é preciso segui-lo, é preciso obedecê-lo, é preciso haver realmente um novo nascimento, uma transformação, uma metamorfose, uma metanoia. Para seguir Jesus, para crer e seguir, é necessário um novo nascimento. Então, diante desse diálogo, Jesus vai deixar claro para ele que é necessário. Primeiro Jesus fala, nascer de novo para ver o reino. Depois nascer de novo para entrar no reino. Aí eu levo para esse pensamento, ver o reino. Jesus é o reino de Deus. O reino chegou. Agora há esperança. Mas só ver, Jesus não quer que só ver, Ele quer que a gente entre no gozo do Senhor, entre no reino. E há a necessidade de haver essa transformação. E Jesus vai começar a deixar claro para ele que essa transformação, ela não é de fora para dentro. A propósito, para ser um fariseu, para ser um saduceu, eles gostavam de ser notados, chamar a atenção de forma bem exterior. Então a mudança de quem segue Jesus não é externa, ela precisa ser de dentro para fora. E Jesus usa essa analogia de um nascimento. Aliás, aí Nicodemos questiona, né?
Nicodemos não entende. Ele começa a fazer essa comparação do nascimento de forma física. Então Jesus deixa claro para ele que o novo nascimento, a transformação, ela tem que ser de dentro para fora, uma regeneração que vai proporcionar ao indivíduo não só ver como entrar ou ter acesso no reino de Deus. Então, durante esse encontro, Jesus vai questionar ele: olha, eu falo para você de coisas terrenas e você não entende. Como você vai entender das coisas celestiais? Tu é mestre em Israel e não conhece essas coisas. Porque tudo que ele via, tudo que Nicodemos conhecia, tudo que ele foi ensinado, estava justamente no plano físico. Tudo que ele poderia ter aprendido, tudo que ele poderia ter absorvido de informação, estava muito limitado. Ele precisava ter seus olhos abertos de forma espirituais e reconhecer que para seguir Jesus, ele precisava realmente ter um novo nascimento, uma mudança completa de vida. E Jesus faz as analogias, as comparações com os elementos da natureza, fala sobre o vento, né? E a gente chega a uma conclusão que a visão do cristão, ela se torna diferente. Eu vou acrescentar aqui a cosmovisão, uma visão mais ampliada das coisas, pontos de vista diferentes. A cosmovisão do cristão, ela se torna diferente quando ele renasce em Jesus. Ele nasce, quando ele renasce na regeneração, ser gerado de novo de forma espiritual, ele tem a sua visão diferente. Ele começa a ver, ele começa a compreender as coisas ou os planos de Deus, dentre elas o amor de Deus manifestado em Jesus, o plano perfeito da salvação através da cruz de Cristo. Então eu finalizo essa passagem dessa maneira, aplicando para a igreja, aplicando para as nossas vidas. Muito mais do que dizer que crê em Jesus pelos sinais, isso não dá acesso à eternidade de Deus. Isso não nos leva a uma comunhão íntima, profunda, a segui-lo de forma que nem que custe as nossas vidas, apenas crer nos sinais, porque os sinais de Jesus chamou a atenção de muita gente, dentre elas os religiosos. Nicodemos é um exemplo claro que até os religiosos que se julgavam próximos de Deus, se julgavam pessoas que representavam Deus, até eles sentiram a necessidade de conhecer o que é esse plano de salvação do Senhor. Mas a visão deles era limitada, porque eles não entendiam que eles precisavam nascer de novo. E assim como uma criança que nasce e passa por um processo de crescimento, que aprende a enxergar, que aprende a andar, que precisa se alimentar, que precisa ser cuidado, com o mesmo processo é a vida do cristão. Ele pode estar até num alto nível intelectual, ele pode estar até num alto nível financeiro, pode ser uma pessoa leiga, pode ser uma pessoa simples. Se ele não tiver a sua visão ampliada do reino de Deus, ele não vai ter acesso, ele vai apenas ver. Então Jesus fala claramente a todos que querem segui-lo: tem que nascer da água e do Espírito, um novo nascimento que abre o nosso entendimento e a gente compreende aonde Jesus entra aqui no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por mais simples ou por mais dito que é esse versículo, muitos dizem e até pregam sobre esse versículo, mas às vezes nem compreende, está faltando ampliar a sua visão, está faltando se aprofundar mais. Só é necessário compreender o que esse amor de Deus fez pelo pecador somente nascendo de novo, tendo um início diferente, uma vida diferente no Senhor, em Jesus Cristo, porque através de Cristo nós temos acesso a Deus, somos reconciliados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E assim a gente começa a compreender o verdadeiro propósito desse plano de salvação. Aquele episódio, naquela montanha, naquele calvário, naquele monte, nós começamos a compreender o que aconteceu aquele dia, só quando a gente realmente nasce de novo. A conclusão dessa mensagem está dessa forma: o amor de Deus manifestado em Cristo naquela cruz do Calvário traz o pecador para uma regeneração, uma transformação completa de vida, para que não só veja o reino de Deus, mas que passe a ter acesso ao reino de Deus e esteja com ele até a consumação dos séculos. Somos comprados por um bom preço, mas precisamos nascer de novo. Muitos seguem Jesus pelos sinais, muitos se dizem ser de Cristo pelos sinais, mas não vai ter acesso ao reino. Vai ver, vai seguir, vai acompanhar,
mas quando ele disser um discurso mais endurecido, muitos vão deixar. E será assim nos últimos dias. Está acontecendo já. Quando você começa a pregar verdadeiramente sobre arrependimento, sobre renúncia, sobre nascer de novo. Aqui nesse mesmo texto, Jesus deixa claro que é carne. Paulo vai testificar lá em Romanos 8, ó, aquele que semeia na carne, planta na carne. É preciso um novo nascimento, a vida de Deus estando em nós. O próprio Espírito testifica conosco que nós podemos dizer: Abba, Pai, somos filhos. Mas o verdadeiro filho obedece o Pai. Se nós sempre somos filhos de Deus e não seguimos a sua palavra, não obedecemos, nós não somos filhos. Podemos ser ditos um monte de coisas, mas menos filho, porque o filho obedece ao Pai. E uma vez tendo a paternidade espiritual de Deus, somos adotados por Ele, porque o novo nascimento inclui isso. A carne e o sangue não entram no reino. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15. É preciso sim ser transformado. Então nós somos adotados porque nós não vamos nascer de novo entrando no ventre da nossa mãe. O novo nascimento é já, é agora. A vida que eu levo na carne eu vivo pela fé. Porque crucificados estou com Cristo, como está em Gálatas 2. Então o novo nascimento é fundamental para a gente ter acesso ao reino de Deus. E a conclusão dessa mensagem, porque o amor de Deus manifestado em Cristo faz a gente se apaixonar por essa mensagem, a ponto de a gente abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Amém? Nasça de novo em Cristo Jesus. Amém. Anotarem? Já vai tirar a conclusão já, professor?